Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo da contagem de prazo, de acordo com a Lei 9784, que regula o processo administrativo federal. O prazo tem fundamental importância para que seja atingido o fim a que se destina o processo, evitando que a relação processual não se estenda por uma eternidade e não seja tão rápida a ponto de comprometer a precisão de seu desfecho. O ideal é que o processo resulte numa decisão juridicamente correta dentro do menor período de tempo possível. Daí a importância dos prazos, cuja função é de harmonizar tais objetivos. Todo prazo tem o seu início e o seu fim. O momento de início dos prazos é denominado de termo à quo, ou termo inicial, enquanto o momento de término dos prazos é denominado de termo ad quem, ou termo final. Aqui merece uma atenção especial. O aluno não deve confundir o termo à quo, que traduz o momento em que o prazo se inicia, com o primeiro dia de contagem deste prazo. A Lei 9784 estabelece que os prazos começam a correr a partir da data de cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo o do vencimento. E ainda que os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Então, quando formos proceder à contagem do prazo, devemos excluir o termo à quo e incluir nessa contagem o termo ad quem. Vamos ao exemplo. O prazo normal para interposição de recurso é de 10 dias, segundo o artigo 59 da Lei 9784. Supondo que um administrado tenha sido intimado de uma decisão no dia 4 de março de 2013. Esta data corresponde ao termo à quo do prazo. O primeiro dia de contagem será o dia 5 de março, e o 10º dia de contagem será o dia 14 de março, que corresponderá ao termo ad quem, que é o último dia para a prática tempestiva do recurso administrativo. No dia 15 de março, se interposto o recurso, este será intempestivo e, em consequência, não será recebido. A lei fala ainda o seguinte: considera-se prorrogado o prazo até o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente ou este for encerrado antes da hora normal. Assim, se a data da intimação foi em 6 de março de 2013, o início da contagem será quando? Dia 7 de março de 2013. E o 10º dia cairá no dia 16 de março de 2013, que é um sábado. Dessa forma, há uma prorrogação automática para o primeiro dia útil seguinte, que será o dia 18 de março, uma segunda-feira, que corresponderá agora ao termo final, ou seja, ao último dia para a interposição do recurso administrativo. Se por algum motivo o expediente for encerrado antes do horário normal, no dia 18 de março, prorroga-se para o dia 19 de março o termo final. Poderá então o interessado interpor o recurso durante todo o horário de expediente do dia 19 de março. Agora, se o termo a qual for em 8 de março de 2013, o início da contagem será quando? Na segunda-feira, dia 11 de março, tendo como termo final o 10º dia de contagem, dia 20 de março de 2013. Além de expressos em dias, conforme vimos até agora, os prazos poderão ser expressos em meses e anos. Nestes casos, a Lei 9784 determina que deverão ser contados de data a data. Vejamos. Prazo de 1 mês. O termo inicial vai ser dia 15/8. Qual será o termo final? Dia 15/9. Observa que o prazo expira 1 mês depois, no dia de igual número do termo inicial. Era 15/8, termo final 15/9, prazo de 1 mês. Prazo de 3 meses, cujo termo inicial seja 7 de março. Termo final, dia 7 de junho. Prazo de 1 ano, termo inicial, dia 30 de março de 2012. Termo final, dia 30 de março de 2013. Prazo de 3 anos, inicial, 14 de abril de 2012. Termo final, 14 de abril de 2015.
devemos ter atenção no seguinte: há diferença entre a contagem de prazo expresso em dias e expresso em meses. Vejamos. Um prazo expresso em dias, prazo de 30 dias, cujo termo inicial seja dia 15 de janeiro de 2013. O termo final será qual? Dia 14 de fevereiro de 2013. O critério utilizado foi qual? O que nós já vimos de contagem contínua dos dias, excluindo o termo ACO e incluindo o termo final. Agora, o prazo expresso em meses, um prazo de um mês, cujo termo inicial também é o dia 15 de janeiro de 2013. O seu termo final será qual? Dia 15 de fevereiro de 2013, e o critério foi qual? O de contagem de data a data, conforme estabelecido pela lei. Então, o termo final aqui vai ser dia 15/2, e não dia 14/2 de 2013, como visto agora acima, quando a contagem é de 30 dias. Então, há diferença quando o prazo for expresso em dias e em meses. Se o prazo for expresso em dias e o prazo for de 30 dias ou de 60 dias, não é a mesma coisa que um prazo expresso de um mês ou de 2 meses. Tá ok? Ainda tratando de prazos expressos em meses e anos, o aluno deve tomar cuidado na hipótese de não existir o dia equivalente àquele do início do prazo. A Lei 9784 estabelece que, nestes casos, o termo final será o último dia do mês. Vamos ao exemplo. Prazo de um mês, cujo termo inicial seja dia 31 de agosto. Como não existe dia 31 de setembro, o termo final vai ser qual? O último dia do mês, dia 30 de setembro. Prazo de um mês, cujo termo inicial seja dia 31 de janeiro. O termo final será qual? Dia 28 ou 29, se o ano for bissexto, de fevereiro, já que não existe o dia 31 de fevereiro. Agora, pessoal, atenção especial nisso aqui. Muitos confundem essa sistemática da Lei 9784 com o que é estabelecido pelo artigo 132, parágrafo 3º do Código Civil de 2002. De acordo com essa lei civil, o termo final se dará no dia imediato, se faltar exata correspondência. Dessa forma, o prazo de um mês, iniciado no dia 31 de agosto, terá como vencimento, ou seja, como termo final, o dia 1º de outubro, e não o dia 30 de setembro, como prevê a Lei 9784. Observa-se que na sistemática da Lei 9784, haverá a perda de, no mínimo, um dia em relação ao critério estabelecido pela Lei Civil. Tá ok? Então, atenção, tá? Quando estivermos lidando com matéria administrativa, processo administrativo federal, mas o processo que estiver regulado pela Lei 9784, devemos contar conforme o seu critério, não confundir com o critério do Código Civil. Qual é o critério da 9784? Quando não houver exata correspondência, o termo final será o último dia do mês. Então, termo inicial, dia 31/8, termo final, dia 30 de setembro, porque não existe dia 31 de setembro. Na lei civil iria para o quê? Para o dia 1º de outubro, mas não. Bom, meu nome é Rafael Vieira, espero ter ajudado, desejo a todos um ótimo estudo, um grande abraço